O Dia da Gagueira é comemorado em todo o mundo no dia 22 de outubro. A data tem como objetivo informar a população sobre o que é a gagueira e como tratar este distúrbio de fluência da fala. A gagueira afeta a fluência e a comunicação dos seus portadores. Dados da Associação Brasileira de Gagueira indicam que cerca de 2 milhões de brasileiros têm algum grau de gagueira. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje, quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram, @VivaVozUnivale. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. A nossa convidada de hoje é a professora Andréa Cristina Risotto Grittner, do curso de Fonoaudiologia da Univale, que a gente já agradece pela participação, professora. Nós é que agradecemos a presença no programa de hoje. Para nós é um espaço bem importante para poder falar desse assunto que acaba afetando milhões de pessoas, né? Pois é, fomos pesquisar e descobrimos que hoje são cerca de 70 milhões de pessoas no mundo que convivem com a gagueira, né? A literatura aponta que entre 2 e 3 milhões de pessoas em toda a população mundial possui alguma alteração na fluência da fala. Que coisa. Agora, afinal, explica pra gente do ponto de vista técnico-científico o que é a gagueira. Na verdade, a gagueira, ela é considerada uma alteração, né, involuntária na fluência da fala, ou seja, a pessoa ela tem uma quebra nos padrões de fluência da comunicação sem que ela perceba que isso aconteça, ou seja, não é proposital, ela não quer que isso aconteça, então a pessoa acaba tendo uma quebra nos padrões de fluência da fala, né? E esta quebra é involuntária, ou seja, ela não quer que esta quebra aconteça, ela não quer gaguejar e a gagueira simplesmente acontece. Ela não tem controle sobre a sua fluência de fala. Certo, professora. E dia 22 de outubro, no caso ontem, né, foi comemorado o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E nesse ano de 2017, aqui no Brasil, o tema da campanha é Respeito a quem gagueja. Então, de que forma que esse tema vai ser trabalhado aqui na nossa região? Bom, aqui na Universidade do Vale do Itajaí, o curso de Fonoaudiologia, em parceria com o curso de Psicologia, desenvolveu, no dia 20 de outubro, na sexta-feira, um seminário para discussão sobre este assunto. Então, estiveram presentes neste seminário a fonoaudióloga Jaqueline Juim, que é uma fonoaudióloga especialista em gagueira, que já tem publicações na área de fluência, e nós também convidamos o professor João Rodrigo, do curso de Psicologia, que vem falar sobre os transtornos de ansiedade nos quadros de alterações na comunicação, entre eles a gagueira. Então, participaram deste evento os alunos do curso de Psicologia e os alunos do curso de Fonoaudiologia. E como que é essa relação entre a psicologia, né, com a fonoaudiologia? Então, a grande maioria das pessoas que têm alterações de fluência na fala, especialmente as pessoas com gagueira, né? Eu falo alterações porque a gagueira não é o único tipo de alteração de fluência da fala. Existem outros tipos também menos frequentes, mas existem, né? Como, por exemplo, a taquilalia e a taquifemia, que são coisas distintas da gagueira, né? Só um especialista consegue diagnosticar. E que, no senso comum, são todas, algumas vezes, vistas como gagueira, mas não são, de fato. Mas a grande maioria das pessoas com gagueira, que é o distúrbio mais frequente de alteração de fluência, em geral, elas sempre dizem, eu só gaguejo quando eu estou nervoso, né? E, na verdade, não é isso que acontece, é o inverso. Não é porque a pessoa é nervosa que ela gagueja, mas é porque ela gagueja que ela fica nervosa. Então, é a gagueira que desenvolve um quadro de insegurança, de ansiedade, de medo de falar, muitas vezes pavor, que impede muitas vezes a pessoa de ter uma comunicação razoável e estável no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, com pessoas do seu círculo social,
social, com amigos, parentes e mesmo para fazer uma compra, para chegar no caixa de uma padaria e pagar uma conta, pedir pães. Então, muitas coisas que, de fato, acabam impedindo a pessoa de se comunicar. Agora, a gente fica sempre com aquela sensação, né, de que a pessoa que tem gagueira, ela, de alguma maneira, ela tem uma dificuldade também emocional, né? Mas você está dizendo que não. A gente poderia definir, então, a gagueira como um distúrbio que é essencialmente do sistema fonador, enfim, eu não sei utilizar o termo corretamente, mas explica melhor para a gente como é que funciona. Então, na verdade, assim, a gagueira, ela é um assunto bastante controverso com relação à sua etiologia, à sua causa na literatura. Existem muitas correntes teóricas que buscam explicar a origem da gagueira. Hoje em dia, o que a gente usa mais é a questão multifatorial, ou seja, vários fatores podem interferir na fluência da fala. Quando nós entrevistamos uma pessoa, fazemos a acolhida inicial de alguém que tem a queixa de gagueira, uma das primeiras coisas assim que a gente questiona é a presença de outros familiares, de outras pessoas na família com gagueira. Porque hoje em dia a literatura, a ciência, ela reconhece sim que existe uma questão genética vinculada à gagueira, né? Ou seja, eu posso nascer com esta predisposição genética, o que não significa que eu vou desenvolver, né? E às vezes essa questão genética ela não é tão direta, não precisa ser pai e filhos, mãe e filhos, pode ser até gerações um pouco mais anteriores, né? Então, hoje em dia, nós sabemos, sim, que existe uma questão genética vinculada aos quadros de gagueira. E o que é que vai fazer com que essa pessoa desenvolva o quadro em si, né? Não é porque ela tem a predisposição que necessariamente ela vai ter gagueira, porque, pense... Quantas pessoas, por exemplo, se eu tivesse gagueira, né? Então, se fosse algo de uma transmissão direta, meus filhos teriam gagueira, os filhos dos meus filhos teriam... E não é assim que acontece. Algumas, é uma minoria na família que acaba desenvolvendo o quadro. Mas aí entram as questões emocionais e que tem muito a ver também com a questão da personalidade do indivíduo, né? E isso você desenvolve e molda com o meio, né? Então, assim, depende do meio onde você vive, se é um meio mais agitado, mais ansioso, de maiores cobranças. Então, você pode nascer com esta predisposição e desenvolver em função de outros fatores na sua vida. Esses outros fatores, inclusive fatores emocionais. Professora, ainda partindo para esse lado da psicologia mesmo, né? Que envolve desde pessoas que gaguejam e têm vergonha de conversar, que têm essa dificuldade na fala. Essas pessoas, às vezes, acabam sofrendo preconceito por ter esse problema na fala, né? Sim. E esse tema agora, né? Respeito a quem gagueja. Você acredita que seja uma campanha que venha conscientizar essas pessoas da seriedade que é esse problema? Na verdade, esta é a intenção. Os lemas anuais, nós temos um lema permanente do Instituto Brasileiro de Fluência, que se chama Gagueira não tem graça, tem tratamento. Sim. Por quê? Porque as pessoas com gagueira sempre, na sua maioria, são vítimas de bullying, de chacota, de brincadeiras, gozações. É muito comum a gente ouvir pessoas que dizem assim, eu não consigo ouvir um gago falar sem rir. E não tem graça, tem muito sofrimento. Então, por isso existe este lema permanente, gagueira não tem graça, tem tratamento. Só que todos os anos, o Instituto Brasileiro de Fluência, em prol deste tema, ele lança uma discussão vinculada a ele. Este ano, a discussão é respeito a quem gagueja, né? Nós tivemos outros anos que foi gagueira na infância, gagueira na escola, gagueira nos ambientes de trabalho. Por que o respeito a quem gagueja? Porque nós temos que aprender a respeitar as pessoas com esse tipo de problema, né? Porque isso é uma alteração importante da comunicação e que acaba criando um bloqueio social para a pessoa que o tem, né? Porque ela muitas vezes vai deixar de ir a algum lugar, vai ter dificuldades de arrumar emprego, porque os próprios empregadores, durante a entrevista, percebendo que a pessoa tem gagueira,
acaba chamando atenção e pode isso contar como fator negativo. Então, o que o Instituto Brasileiro de Fluência busca? Que essa imagem estereotipada da pessoa com gagueira, ela se desfaça aos poucos. Porque, de fato, não tem graça, de fato, tem tratamento e, de fato, nós precisamos respeitar as pessoas que padecem desse sofrimento, porque é um sofrimento imenso. E, por isso, este ano, nós decidimos, né, em discussão com os professores, no início do ano, desenvolver uma ação em conjunto com os profissionais que tratam conosco a gagueira. Porque boa parte dos pacientes, tanto crianças quanto adolescentes e adultos com gagueira, acabam sendo pessoas excessivamente ansiosas, que desenvolvem quadros, às vezes, de fuga, de compensação em função da gagueira. Essas coisas, a fonoaudiologia foge um pouco da nossa alçada. Nós não temos como trabalhar essas questões vinculadas à ansiedade, fugas, que pode gerar um transtorno importante. Então, por isso, convidar os nossos parceiros, psicólogos, os alunos do curso de psicologia, para que eles também estejam atentos, né, a essas manifestações, tenham este cuidado e a gente consiga desenvolver um trabalho em parceria para auxiliar as pessoas com gagueira. Professora Andréa, dá para se falar em sintomas da gagueira? Sim. Quais seriam os Então, assim, principais? os sintomas da gagueira, eles se dividem em dois grandes tipos. Nós temos os sintomas de fala e os sintomas no corpo, né? Os sintomas de fala, classicamente, são os bloqueios, as repetições de fonemas e sílabas e os prolongamentos. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles. O que é um bloqueio? Um bloqueio é eu estar aqui e não sair. Não sai a palavra. Não sai. Então, eu estou bloqueando. Para e não sai. É o pior sintoma da gagueira, o bloqueio. É o pior. É o mais... É o que dá uma conotação pior para a fala. Uma sensação péssima, imagino, para quem está vivendo. Para quem tem e para quem escuta, para o interlocutor. A repetição, por que a gente diz de fonemas e sílabas? Porque repetições todos nós, falantes habituais, fazemos da nossa fala. Eu estou aqui falando e de repente eu faço e busco uma palavra e repito, às vezes, uma palavra disilábica com duas sílabas, mas a repetição que se fala é essa. Né? Bem evidente. Bem que é diferente. Claro. O que o gago faz, o falante habitual não faz. Sim. E o prolongamento é aquela coisa espichada da pessoa que não consegue fazer, prolonga vogais, prolonga fonemas que são contínuos, por exemplo, um S prolongado, um Z, um F, um V, um X, um J, que, embora sejam contínuos, eles não precisam ser prolongados. Certo. Eu não preciso falar zebra, eu falo zebra, ponto. Perfeito. Eu não preciso falar abelha, eu falo abelha e deu. Eu não preciso falar uva, eu falo uva e pronto. Então, o que o gago faz na sua fala é diferente em termos de fala. Né? Existem alguns outros sintomas que nós chamamos de intrusão. O que é intrusão? O gago estar falando e ele colocar alguns sintomas, algumas palavras totalmente descontextualizadas. Então, essas intrusões, como que elas acontecem? Nós estamos aqui conversando sobre gagueira e eu... Daqui a pouco ensino um som estranho, uma moleta, às vezes até um... são manias. Certo. Nós fazemos muito, Sim. né? Claro. Né? Os adolescentes, os jovens fazem tipo assim, mas quando isso é demais, isso é considerado um segmento intruso. Então, na fala, basicamente isso. E nós temos as manifestações do corpo. Posso falar agora? Vamos deixar para falar sobre as do corpo depois do intervalo? Vamos falar depois. A gente volta já a conversar com a professora Andréa Cristina Risotto Gittner, daqui a pouquinho. Estamos de volta com Viva Voz. No programa de hoje nós estamos falando sobre gagueira e o Dia da Gagueira, que foi comemorado ontem, dia 22 de outubro. E a nossa convidada, então, é a professora do curso de Fonoaudiologia aqui da Univale, Andréa Cristina Risotto Gittner.
Professora, você falava então de alguns sintomas da gagueira, né? Isso. Vamos prosseguir então? Vamos, então, falando um pouco dos sintomas no corpo. Então, a gagueira, ela tem a parte que eu escuto e tem a parte que eu enxergo. E o que é a parte que eu enxergo? É quando o corpo manifesta a gagueira. Por exemplo, a falta de contato visual, ocular, o gago foge, o olhar, não consegue manter o contato com o interlocutor, ou piscar de olhos excessivamente, tremor de mandíbula, tremor do lábio superior, ou a gente chama as muletas, ou ficar batendo a mão, ou sacudindo o pé, ou fazendo movimentos aqui. A gente chama literalmente os movimentos secundários. As muletas, como se isso fosse um apoio para a fala, né? Então, esses são os movimentos. E aí, claro, algumas pessoas ficam mais vermelhas, é como se o corpo aquece. Então, a gagueira, ela é visível no corpo também, além daquilo tudo que a gente escuta, que eu falei no bloco anterior. Professora, e ela pode ser revertida, né? De que forma que a fonoaudiologia ela pode contribuir para esse tratamento? Então, a gagueira, na verdade, ela não tem cura, ela tem tratamento, né? É difícil a gente falar a questão de cura, porque algumas pessoas podem pensar, então eu nem vou buscar ajuda. Não, você deve buscar ajuda. Porque, embora eu não tenha uma cura definitiva, eu tenho excelentes tratamentos que melhoram muito a condição. Por que a gente não fala em cura? Porque o fato de uma pessoa melhorar muito os seus padrões de fluência não significa que, por uma ou outra razão, ao longo da vida, essa gagueira, ou em determinados momentos, ela apareça um pouco mais. O que nós ensinamos para a pessoa é ela lidar com essa dificuldade. E durante o tratamento, existem tratamentos diferentes, né? Propostas diferentes, mas basicamente a gente sempre busca, existem alguns princípios terapêuticos. Eu costumo ensinar os meus alunos sobre isso, porque eu estou à frente da disciplina das alterações de fluência na faculdade, né? Então, assim, por exemplo, os princípios terapêuticos é manutenção do contato visual, porque isso é no intuito de gerar segurança para a pessoa que gagueja, né? Diminuir a taxa de elocução, que significa diminuir a velocidade de fala, né? E contatos articulatórios leves. Em geral, a pessoa que gagueja, ela faz pressão para falar. Então, se eu fizer pressão, então, é suavizar contatos articulatórios. E, assim, quando a gente já consegue, desde o início, atingir esses princípios básicos, a gente já suaviza bastante. E, a partir disso, várias estratégias, atividades. Nós trabalhamos também com o treino do processamento auditivo, que é algo, assim, que tem a ver com habilidades auditivas. As pesquisas mostram que as pessoas com gagueira, elas têm dificuldade numa determinada habilidade auditiva, que são a resolução temporal. Então, nós podemos fazer a reabilitação com fonezinhos de ouvido, como nós estávamos conversando e tal, com atividades que melhoram. A pessoa tem que aprender a se ouvir. Ah, interessante. Né? Ela tem que estar atenta a como ela fala. Agora, professora Andréa, a gagueira, ela pode ser adquirida ao longo da vida ou é uma condição que a pessoa já vem com ela? Então, habitualmente, a pessoa, ela nasce com essa predisposição. Essas são as gagueiras desenvolvimentais, que surgem na infância e acompanham o resto da vida da pessoa. Mas ela pode ser adquirida sim. São gagueiras diferentes, que nós chamamos a gagueira psicogênica e a gagueira neurogênica. A gagueira psicogênica, ela pode ser desencadeada por um trauma emocional, que mais uma razão para a gente fortalecer a nossa parceria com os psicólogos, né? E a gagueira neurogênica por um problema neurológico, inclusive um tumor cerebral, que pode comprimir uma determinada área do cérebro e, em função disso, a pessoa fica com uma gagueira temporária. Com a descompressão desta área, ela retoma os padrões de fluência. Uma pessoa, por exemplo, que sofre um AVC também pode desenvolver? Olha, eu até hoje nunca atendi ninguém nesta condição. Não é comum isso acontecer.
mas eu já li relatos na literatura de algumas pessoas que se tornaram mais disfluentes pós um AVC. Nem sempre essa disfluência pós AVC se caracteriza como uma gagueira, porque dela não fecha os pré-requisitos, que são as 3 disfluências gagas e um percentual mínimo dessas disfluências. Certo. Mas então, por isso que na minha pesquisa, para vir conversar hoje sobre o tema, exatamente no Instituto Brasileiro de Fluência, havia um dado ali sobre pessoas que, no momento, estão em condição de gagueira. É nesse sentido, então? Isso, nesse sentido. Estão em condição de gagueira. Elas podem reverter isso. Podem reverter, exatamente. Professora, e qual é o momento da vida da pessoa que ela... agora eu preciso procurar ajuda, né? Tem aquela situação, agora eu tô sentindo que piorou o meu problema. A partir de qual momento ela deve procurar? O melhor momento é a infância, né? Então, o melhor momento é os pais estarem atentos à gagueira que surge, em geral, na infância. O melhor momento. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, existe um período do desenvolvimento da linguagem das crianças, em geral, entre 2 e 4 anos de idade, que acontece um pequeno período de disfluência ocasional ou passageira ou disfluência do desenvolvimento. São crianças que nascem com a predisposição para gaguejar e durante o período de desenvolvimento da linguagem, essa disfluência, essa gagueira, né, que os pais entendem, ouvem como gagueira e realmente ela soa como gagueira, ela costuma durar no máximo 10 semanas, vejam, não é 10 meses. 10 semanas, 10 a 12, isso dá no máximo 3 meses, né? Então, neste período, a criança, ela está em plena explosão de desenvolvimento da linguagem. Esta gagueira passageira pode acontecer, mas ela tende a regredir. E ela some sozinha, se resolve. Certo. Mas o que nós fazemos? Hoje em dia, há muito tempo atrás, os fonoaudiólogos nem faziam nenhum tipo de abordagem durante este período. Hoje em dia a gente faz. Por quê? Porque a gente entende que nesse período nós temos que conduzir o caso. Mesmo que não se trate a criança, você tem que orientar familiares, orientar a escola, os pais saberem o que fazer. Para quê? Porque muitas vezes, sem saber, ele pode reforçar um padrão disfluente que era para ser passageiro e por um reforço negativo, você está gaguejando, respira, fala de novo, piora a coisa. Então, a gente acaba trabalhando ali para quê? Para realmente fazer com que isso que é para ser passageiro, de fato, seja passageiro. Claro. Agora, professora, a gente sabe que aqui a universidade tem um trabalho muito bacana com o Instituto de Fonoaudiologia, enfim. Isso. Como as pessoas fazem para poder obter um espaço para participar de um tratamento? Como é que está hoje a condução para essas pessoas? Na verdade, todos os atendimentos que a Clínica de Fonoaudiologia da Univale presta, eles são via PAN, Pronto Atendimento Municipal. Então, as pessoas que desejam ser atendidas aqui, elas têm que ir no PAN, fazer o seu cadastro. Lá elas passam por uma triagem realizada por um fonoaudiólogo da prefeitura e este fonoaudiólogo vai colocar essa pessoa numa determinada lista de espera. Como aqui nós temos uma clínica escola, nós também temos interesses acadêmicos. Ou seja, eu, enquanto professora da disciplina Métodos Clínicos e Influência, eu tenho a parte prática da disciplina. Então, nós temos grupos de aula prática onde eu atendo o paciente com gagueira, os alunos assistem. Certo. Então, nós precisamos que a pessoa tenha esta queixa. Então, o que nós fazemos? A gente entra em contato com o PAN e solicita, olha, vê, né, quem está na lista de espera com este tipo de queixa e manda para cá para a gente atender. E essas pessoas também podem ser atendidas nos estágios supervisionados, a partir do 9º período, porque esses alunos recebem essa disciplina, essa aula prática no 8º, e a partir do 9º período eles já estão aptos a atender sozinhos um paciente com gagueira, supervisionados pelo professor, obviamente. Né? Muitos atendimentos aqui? Muitos atendimentos. Nós temos uma procura bastante interessante. As campanhas de gagueira, que nós já acompanhamos, né, todos os anos, o curso participa, elas desmistificaram muito essa temática. Legal. E eu acho que as pessoas pararam de ter vergonha de buscar ajuda, o que é muito importante, porque, como diz o tema, não tem graça, né? Tem tratamento. Sim. Certo? Professora, aproveitando, né, já que vocês têm tantos pacientes que vocês atendem, vocês conseguem observar um número X de vezes que o paciente vem, busca esse atendimento?
A partir de que número de sessões é possível ver essa mudança positiva, né? Essa evolução de cada paciente? Do quadro. Isso depende muito de cada paciente. A gente sempre diz que em determinados casos, assim, criança, os pais têm que estar convencidos e acreditando de que vai dar certo. Confiar no nosso trabalho, né? Porque dá certo. E o paciente adulto, ele tem que querer tratar, né? Porque para que ele tenha resultado, ele tem que estar implicado no atendimento. Estar implicado não significa apenas vir. Depende muito. Então, aquele paciente que a gente consegue dessensibilizar do quadro logo no início, que você consegue conscientizar, que ele consegue ter uma observação mais atenta sobre os padrões de fala dele, que nós temos uma avaliação mais fidedigna, confiável. Olha, eu estou atendendo paciente adolescente com gagueira que na 3ª sessão ele referiu. Eu perguntei, e aí? Como é que você está vendo? Você achou que já teve alguma mudança? Já. Ele percebeu. Eu mesma fiquei Muito surpresa com a resposta rápida. Onde você percebe? Os meus amigos perceberam que eu mudei. Olha Que só. bacana. Na escola, agora eu não tenho vergonha de apresentar trabalho em voz alta. Olha só. Que legal. A professora me chama para ler textos. Isso é nota Gente, 10, maravilhoso. isso é tudo, Mudança né? na vida dessa pessoa. É claro. Professora, a gente precisa encerrar o programa. Vamos agradecer a sua participação. Ok. Conversamos com a professora Andréa Cristina Risotto Grittner, do curso de Fonoaudiologia aqui da Univale. Lembrando, então, do Dia da Gagueira, que foi ontem, no domingo. E o Isso. tema, né, professora, só para a gente fechar o programa? É respeito a quem gagueja, né? Então, o curso agradece o convite do Viva Voz e nós queremos que as pessoas, de fato, não tenham vergonha, busquem ajuda. Certo. Ok? Certinho. Obrigada pela participação, Nós que professora. agradecemos. Muito obrigada a você também que acompanhou Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.